Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão prontas para a gente agora iniciar a parte 2 da nossa aula 1? Conforme havíamos parado, né, na nossa última aula, se não entendemos as estruturas, né, do Estado brasileiro, não entendemos quais cargos nós votamos, a gente acaba tendo a expectativa de que somente o presidente ou a presidente vão conseguir determinar o rumo do nosso país. Isso não é verdade. Nós precisamos entender para quais cargos nós elegemos, precisamos entender como é que o Estado brasileiro é dividido, para que saibamos de onde vêm os nossos direitos, para quem podemos exigir se alguma coisa não funciona bem, e também ter consciência, né, dessas informações para não cairmos em notícias falsas, para não acreditarmos em fake news, porque se temos essas informações, quando somos apresentadas a essas informações falsas, conseguimos identificar, né, rapidamente o problema ali que está sendo apresentado, podemos, né, duvidar de algo que nos é dito e pesquisar e além. Então, nossa proposta agora vai ser falar um pouco sobre entes federativos e depois sobre os três poderes. Então, quando nós falamos em unidade federativa, nós temos no Brasil 3 diferentes unidades federativas. A União, que é uma unidade que engloba o território nacional inteiro e que lida com as questões que impactam o país todo. Portanto, na Constituição Federal, nós vamos saber quais são as responsabilidades da União, o que a União vai precisar arrecadar de tributo e oferecer de volta para a sociedade, né, como serviços, como direitos sociais, da mesma forma que a Constituição também estabelece que os estados, né, então nós no Brasil temos 26 estados, mais o Distrito Federal, nós, a partir da Constituição Federal, vamos entender que os estados são responsáveis pela administração regional, né? Então, pensando todos os municípios que englobam aquele estado, tudo isso vai ficar englobado dentro daquela administração regional e que apenas como referência quando a gente escuta no noticiário normalmente, a partir, né, das decisões de governadores, né, ou da Câmara de Deputados, que vão determinar quais são as decisões políticas, normas que vão valer para aquele estado. Então a gente percebe às vezes que de um estado para outro algumas regras são diferentes, né? E isso ocorre porque os estados eles têm administração própria. É claro que essa administração própria, ela tem certos limites, porque, conforme eu falei no item anterior, a Constituição Federal também vai determinar sobre o que os estados podem criar leis, sobre o que os estados podem decidir de diferente de outros, e o que vão ser regras que vai ser a União, né? Então, a partir do presidente, do Congresso Nacional, o que vai valer para o território nacional todo e o que vai poder ser administrado diferente regionalmente. E os municípios, então, são as nossas unidades menores das unidades federativas e que também vão ter gestões e questões locais. Então, a partir do prefeito, da Câmara de Vereadores, né? Então, a gente precisa entender que alguns problemas que a gente enfrenta, né, onde a gente mora, onde a gente vive, vão ser de responsabilidade do governo federal, às vezes vão ser do governo estadual e às vezes vão ser do governo municipal. Então, aqui a gente está pensando em entes federativos. Eu estou falando de governo só para dar um exemplo que normalmente a gente pensa nos cargos do executivo, que nós vamos aprender mais adiante. A gente se remete ao executivo. Então, quem seria o chefe do executivo, que a gente vai aprender o que é na União? Presidente. Quem é o chefe do executivo de cada estado? Os governadores. Quem são os chefes do executivo nos municípios? Os prefeitos, né? Então, isso já dá uma dimensão que, quando temos eleições para estado e município, é importante nós pensarmos quem nós queremos como governador, quem queremos como prefeito, porque vão ter vários assuntos que não vai ser de responsabilidade do presidente ou da presidente, vai ser
regional ou local, né? As definições, as responsabilidades. Então, essas unidades, elas são independentes, porém igualmente importantes. E todas as normas que são produzidas em cada uma dessas instâncias, elas precisam sempre respeitar a Constituição Federal, que é a nossa lei principal, sobre a qual todas as outras são criadas seguindo esses mesmos princípios, essas mesmas regras. Então, eu acho que talvez tenha dado para entender um pouquinho, mas talvez fique um pouquinho melhor a partir do momento que a gente souber o que são os 3 poderes. Então, só para resumir, a Constituição Federal é que vai determinar o que vai ser responsabilidade da União, o que vai ser responsabilidade de cada um dos estados e dos municípios. E isso a gente chama de competência, ou seja, quem é competente para resolver aqueles problemas, produzir alguma política pública, oferecer algum tipo de serviço público para a população daquela localidade. Então, na dúvida, vai estar sempre na Constituição essa informação. Portanto, quando a gente pensa em poder legislativo, na esfera federal, ou seja, né, a que faz parte da União, nós temos no Congresso Nacional senadores e senadoras e deputados e deputadas federais, certo? Então, é uma única casa, que é esse prédio icônico que a gente vê na imagem. Contudo, são 2 cargos que, de certa forma, trabalham paralelamente e, às vezes, em conjunto, para apoiar, para analisar e definir quais são as normas que vão passar ou não na esfera federal, certo? Alguns tipos de leis precisam ser passadas com algumas porcentagens diferentes, alguns precisam tramitar uma vez no Senado, uma vez na Casa, né, dos deputados. Então, a gente não vamos entrar em muito detalhe para não ficar uma explicação muito cansativa, mas a Constituição também vai falar como funciona a votação, a depender do tipo de norma que está sendo passada, e qual que é todo o rito, né, de aprovação dessas leis. Mas o importante é a gente entender que também fazemos eleições para senadores e deputados federais. E, portanto, como agora a gente sabe que são eles e elas que são responsáveis pelas normas federais, né, que vão valer para o país todo, também temos que entender se essas pessoas defendem interesses semelhantes aos nossos, se essas pessoas pensam de forma que nos agradaria, porque se essa pessoa é quem vai estar lá nos representando para decidir que lei vai ingressar no nosso sistema brasileiro e qual lei vai ser rejeitada, é como uma pessoa que estivesse lá votando pela gente. E se essa pessoa não pensa de forma semelhante a nós, isso significa que ela vai estar aprovando leis que nós, se pudéssemos escolher, não aprovaríamos, né? E a mesma coisa acontece, né, nos estados, na Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo dentro da unidade federativa estados, né? Então, quando pensamos, né, em quem vamos votar, também temos que lembrar dos deputados e deputadas estaduais, que são as pessoas que vão aprovar as leis estaduais ou rejeitar as propostas de lei estaduais. Existe uma estrutura semelhante também nos municípios, que são as câmaras municipais, onde trabalham os vereadores e vereadoras. Ali vão ser aprovadas as leis municipais, né? Sempre respeitando a competência de cada uma dessas unidades federativas, que vão poder legislar, criar novas leis sobre temas específicos, né? Para que não haja nenhum tipo de conflito de uma lei estadual, por exemplo, tratar sobre um assunto de uma maneira diferente de uma lei municipal. Então, o sistema ele é organizado pela Constituição Federal justamente para evitar que tenha um confronto, né, de normas no nosso sistema. Agora, pensando no Poder Judiciário, ele atua interpretando
e julgando, né, casos específicos conforme a legislação e dando orientação como entender essas leis, né? Então, o judiciário, né, que a gente sempre lembra dos juízes, né, de processos, o judiciário, ele vai estar ali para fazer o que no direito a gente chama de subsunção, que nada mais é do que pegar a norma e aplicar ela ao fato concreto, né? Então, verificar se uma demanda por pensão, se aquele pedido ele está embasado na lei, se ele está embasado na jurisprudência, que é o histórico, né, de outras decisões que foram já definidas por aquela vara ou pela aquele tribunal de justiça ou a partir de instâncias superiores. Então, a gente precisa entender que no caso do judiciário, a gente não faz eleições, né? Os cargos no judiciário são a partir de indicações e de carreira, né? Que essas pessoas elas vão seguindo, então muitas vezes iniciam a carreira como juízes a partir de concurso público, se tornam desembargadores depois, e esses cargos ocorrem a partir de indicações, né? Os chefes desses diferentes níveis dentro do poder judiciário, mas para que um juiz se torne juiz, precisa passar pelo concurso público. Então, se formos dividir também, novamente, pelas esferas, né, temos os ministros e ministras do STF e do STJ, que funcionam ali como últimas instâncias, e também temos as justiças estaduais e federais, né? Que também não vou entrar em muito detalhe, porque acho que foge um pouco do nosso propósito. Então, o que muda um pouco, né, do poder judiciário, quando a gente compara no poder legislativo e executivo, é que quando nós falamos em poder judiciário, a gente fala unicamente dos estados e da União, né, da Justiça Federal, porque não existe justiça municipal, apesar de nós termos varas, né, nos municípios, termos comarcas, isso está sempre ligado à justiça estadual ou à justiça federal, certo? Portanto, política não é uma coisa ruim. A gente acaba sendo ensinado de que política é uma coisa difícil, ruim, que devemos evitar. Contudo, ela não precisa ser negativa e necessariamente estar associada à corrupção, porque nós temos várias pessoas que ingressam nessa carreira com vontade de mudança, com vontade de transformação, muitas pessoas que vêm de comunidades locais que se deparam com situações difíceis ali na sua localidade e que tentam, a partir da política, mudar o cenário. Então, fazer generalizações sobre política, às vezes acaba sendo uma forma de nos prejudicar, de buscar uma realidade diferente para nossa família, né, para nossa localidade, porque independente se a gente participar ou não desse processo, as eleições elas vão acontecer, né, as pessoas vão ser eleitas, então é melhor nós termos consciência disso e participarmos de maneira consciente e ativa, do que a decisão dos outros acabar valendo e definindo como nós vamos viver a nossa vida, quais direitos nós vamos ter. Então, é melhor que a gente ativamente participe desse processo decisório. Portanto, a nossa qualidade de vida depende desse processo político, e é melhor participarmos e entendermos ele, ao invés de achar que isso é algo negativo que não devemos nos envolver. Então, repito novamente, né, que nós não podemos apenas nos importar com eleições quando elas são presidenciais, nós temos que ter bastante consciência quando votamos para vereadores, para prefeitos, para deputados federais, estaduais, para senadores, porque eles vão, conforme a gente viu, tomar decisões que impactam de maneira bastante direta nossas vidas. E em 2024, o ano que nós estamos, é ano de eleição. Então, vamos escolher prefeitas e prefeitos, vice-prefeitos e prefeitos, vereadores e vereadoras, dos mais de 5 mil municípios do país.
Então, vamos tentar pensar sobre isso, fazer uma mudança esse ano. Às vezes buscar um pouco de informação na internet, conversar com as pessoas ao nosso redor, buscar movimentos sociais da nossa região, porque pode ser que a partir dessa conversa respeitosa, de tentar entender as diferentes opiniões que existem, isso nos aproxime, né, da vivência política e seja possível nos inteirar sobre isso, pensar sobre quais candidatos e candidatas temos, quais deles representam os nossos interesses e que, em última instância, pensariam como a gente se nós tivéssemos, né, a oportunidade de decidir essas questões diretamente. Então, essa é uma pequena contribuição, espero que vocês tenham gostado. Aguardem aí que teremos mais um papo por vir, tá bom? Tchau, tchau.